Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria nesta noite entrarmos nesta casa para poder falar do amor de Deus. Quero agradecer ao meu amigo pastor Joel, que nos convidou para que estamos aqui pregando a palavra nesta noite, e prometo aos irmãos que não vou demorar. Amanhã é dia de labuta ainda, né, pastor? Então não vamos demorar muito não. Eu quero convidar os irmãos que abram as vossas Bíblias na carta de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Carta da igreja, Atos dos Apóstolos. A gente vai ficando velho, tem que botar a bicicleta para poder ler a palavra. Você tem que saber a meia. Sem a bicicleta a gente não estava na semana passada. Atos, capítulo 16, o versículo de número 31. Oh, glória. Atos 16, versículo 31. Nós fazíamos parte de uma igreja onde o nosso líder, em tudo que ele colocava as mãos, ele botava esse versículo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A igreja pode tomar um assento. Aleluia. Glorificando e exaltando ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, que nesta noite nos permitiu que nós chegássemos até aqui para poder fazer uso e também exposição das suas santas e sagradas Escrituras. A história vai nos dizer que o apóstolo São Paulo, na sua primeira viagem missionária, junto com seu companheiro por nome de Barnabé, ele sai para a sua primeira viagem missionária, e ali no meio daquela viagem houve uma contenda, houve uma divisão por causa de um jovem por nome de João Marcos, e agora eles se separam. Um segue para um lado, outro segue para o outro, e Paulo, durante alguns dias, ficam ali nas missões, e agora ele recebe uma outra oportunidade de sair na sua segunda viagem missionária, e agora ele escolhe por companheiro o seu amigo Silas. A história vai lhe dizer que Paulo e Silas partiram ali para a Ásia Menor para poder confirmar as igrejas do Senhor que ali já estavam sendo habitadas por crentes que foram ali transformados as suas vidas através dos apóstolos. E agora Paulo e Silas têm a incumbência de estar ali visitando aquelas igrejas. Paulo começa a visitar ali a Ásia Menor e vai entrando em algumas cidades, por nome de Derbe, de Listra, aleluia, de Trode, e vai visitando todas aquelas igrejas. E numa visão de noite, o Espírito Santo começou a incomodar a Paulo, dizendo para Paulo não entrar em determinados lugares. E agora Paulo vai no seu descanso, vai receber uma visão, e naquela visão, alguém lá do outro lado da Macedônia, pedindo o socorro, e Paulo chama Silas e fala: Silas, vamos atravessar a grande Macedônia. E ali eles começam a atravessar a Macedônia, e chegam numa cidade de Derbe, e ali naquela cidade, diz a Bíblia Sagrada, que Paulo e Silas souberam que nas beiradas do rio, existiam algumas mulheres que ali faziam culto, e ali Paulo e Silas se dirigiram para aquele lugar, e agora Paulo começou a pregar o Evangelho, e agora Paulo começou a anunciar as boas novas, e agora Paulo começou a dizer, a falar do amor de Deus,
E diz a Bíblia que uma mulher vendedora de púrpura, por nome de Lídia, aquela mulher deixa Deus entrar no seu coração, aleluia, e agora, depois que acaba todo aquele processo, aquela mulher convida Paulo e Silas para passar alguns dias dentro da sua casa. A história vai nos dizer que aquela mulher era uma grande empresária daquela cidade, mas a história não vai dizer se aquela mulher tinha marido, a história também não vai dizer se ela tinha filhos, aleluia, mas Paulo e Silas, constrangidos por aquela mulher, começa a morar dentro da casa daquela mulher durante alguns dias. E agora Paulo também vai saber, aleluia, Paulo também vai dizer para Silas: Silas, eu estou com desejo, eu estou com vontade de fazer uma cruzada numa praça. E agora eles preparam aquela grande cruzada, e vai ali naquela grande cruzada pregar, e vai ali naquela grande cruzada falar do amor de Deus, porque crente que foi batizado, crente que um dia abriu o seu coração, crente que um dia levantou as suas mãos cansadas, crente que um dia teve a sua vida mudada, ele tem que falar desse amor de Deus, aleluia, independente. Mas irmão Jorge, eu não sei falar, tu vai fazer como Jeremias. Jeremias, quando disse para Deus que não sabia falar, Jeremias já era um homem de idade, já era, e ele falou: mas eu não sei falar. E Deus, quando manda você falar, fica tranquilo, porque Ele vai garantir aquilo que você deverá falar. Aleluia. Agora, Paulo e Silas estão pregando ali naquela praça, a multidão cercando eles, e uma menina que tinha o espírito de adivinhador, aquela menina vinha por detrás da multidão e dizia para a multidão: estes homens que vos anunciam o Evangelho, eles são servos do Deus vivo. Aleluia. O interessante, pastor Joel, é que aquela menina não estava falando nenhuma mentira, aquela menina não estava falando nenhum engano, mas Paulo começou a ficar incomodado com aquela menina. Aquela menina, todas as vezes que Paulo e Silas se apresentava, ela dizia para a multidão: eles são servos de Deus Altíssimo. Oh, glória. Mas Paulo entendeu que aquela menina não estava sendo usada por Deus. E Paulo um dia olhou para aquela menina e disse: sai dela, em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação saiu. E quando o espírito de adivinhação saiu, os seus senhores que recebia, aleluia, recurso com as adivinhações daquela menina, foram até os magistrados, foram até as autoridades, dizendo que Paulo e que Silas estavam querendo colocar costumes dentro da igreja, dentro daquele lugar. Estavam querendo ali colocar costumes, sendo que eles eram romanos. E agora os magistrados chamam ali as autoridades, pega Paulo e Silas, rasgam as suas vestes, aleluia, batem neles e manda colocar eles dentro do cárcere inferior. Aleluia, Paulo e Silas dentro do cárcere inferior. Imagina agora os senhores e as senhoras, uma cadeia que tem 2 pavimentos. Lá no primeiro pavimento, os presos bonzinhos, e aqui no segundo pavimento, Paulo e Silas, que estavam presos por pregar a palavra de Deus. Aleluia. E diz a história que ali naquele cárcere, aleluia, eu fico imaginando Paulo e Silas ali, todo quebrado, com as roupas rasgadas. Aleluia. Talvez se eu e você estivéssemos lá, talvez a gente poderia ter abandonado. De repente a gente poderia: não quero mais saber, eu vou largar, eu vou deixar esse negócio de crente de lado. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos dizer, meu irmão e minha irmã, que aquele que bota a mão no arado e ele olha para trás, ele não é apto do reino. Paulo e Silas sabia o Deus que eles serviam. Aleluia. E agora Paulo, não sei quem foi que deu a ideia, mas Paulo olhou para Silas, ou Silas olhou para Paulo. A gente está aqui dentro deste cárcere, é porque Deus tem um propósito. Porque nem todas as vezes que tu vê alguém passando pela cadeia, ou por um hospital, ou por um desemprego, é porque Deus tem um propósito.
E o propósito de Deus naqueles dias era salvar a cidade. E diz a Bíblia Sagrada que agora Paulo e Silas começam a adorar a Deus, começam a louvar a Deus, a exaltar a Deus. Imagina as senhoras, imagina os senhores. Paulo apanhou, Paulo teve as suas roupas rasgadas, mas ele está adorando, ele está exaltando. Talvez você entrou aqui nesta noite, aleluia, pensando, eu vou para a casa de Deus, mas talvez hoje seja o meu último culto, talvez hoje seja a última oportunidade de eu estar dentro da casa de Deus. Aleluia. Ei, irmão, por que você está com esse pensamento? Cocheando neste pensamento? Aleluia. Aleluia. Será que o teu sofrimento, aleluia, é maior do que o de Paulo? É maior do que o de Silas? Porque eles estavam dentro do cárcere, porque pregaram a palavra de Deus. E eles adoravam, eles glorificavam, eles exaltavam a Deus. A história não diz, pastora, qual foi o hino que Paulo e Silas cantaram, mas eu creio que se eu e você estivéssemos lá, nós poderíamos cantar dizendo: foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem andando sereno e tranquilo sobre o mar. Aleluia. Meu pastor, talvez se eu e você estivéssemos lá, nós poderíamos ter gritado isso para Deus: socorro, Deus, me ajuda, Deus. E eles ali louvando, eles ali engrandecendo ao Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus, aleluia, que ouve as minhas e as tuas orações. É esse Deus que ouve quando nós estamos suplicando, quando até mesmo acaba a nossa força, que a gente vai orar e não sai nenhuma palavra. Diz a Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus, aleluia, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele olha e vê nossa situação, e ele desce aqui para poder dar livramento, para poder dar escape, para poder dar vitória, para dizer para mim e dizer para ti: continue caminhando. Aleluia. Glória. O salmista vai dizer na sua palavra que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, um dia voltará consigo trazendo seus molhos. Um dia, meu irmão, vai chegar a tua vitória. Quando eu olhei aqui o testemunho do pastor Joelson, e eu bem que eu conheço a história do pastor Joelson, ele morava numa casa, aleluia, bem pequenininha. Imagina uma casa pequena, era a casa do pastor Joelson, mas chegou a vitória, graças a Deus, aleluia, chegou a vitória. E eu creio que toda a igreja está convidada para aquele grande culto em ação de graça, aonde nós vamos estar ali comer uma picanha. Não é a picanha do Lula, não. Maravilha, Jesus, tu és maravilhoso. Não é picanha do Lula, não. Essa picanha vai chegar. Não vai ser abóbora, não. Mas imagina agora, meu irmão, minha irmã, eles ali adorando, glorificando, exaltando, e de repente, Oh, glória. Eita glória. aleluia, de repente, Atos capítulo 2, diz que Jesus é assunto aos céus, e quando ele vai subindo, ele fala para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A história vai nos dizer, meu irmão, minha irmã, aleluia, que 500 pessoas, aleluia, se uniram para orar. Ia ter uma festa. Depois de 40 dias, depois de 50 dias ia ter uma festa, a festa do Pentecoste. 500 irmãos
começaram a orando, que irmãos, passaram o primeiro dia, eu fico imaginando 10 indo embora, passou o segundo dia, eu fico imaginando mais 20 indo embora, passou mais alguns dias, 30 foram embora, aleluia, 100 foram embora, 200 foram embora, sabe por causa de quê? Porque perderam a esperança, e a Bíblia vai nos dizer que a esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo chegado é como árvore de vida. 120 irmãos, perseveraram na oração. 120 irmãos, dentro daquele cenáculo, orando, crendo, acreditando naquilo que foi falado. E diz a Bíblia Sagrada que lá na cidade existia 16 nações reunidas. Aleluia, era muita gente, mas quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso que desceu sobre aquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual repousou sobre cada um deles, e todos, a Bíblia não fala que foi um terço, também não foi um quarto, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Imagina os senhores, aquela grande multidão do lado de fora, dizendo: o que é isso? Eu fico imaginando, pastora, quando Deus mandou, aleluia, o pão cair do céu no deserto, de manhã, o povo olhando aquilo e falou: o que é isso? O que é isso? Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos. De repente, aleluia, de repente, à meia-noite. Aleluia. De repente, à meia-noite. Irmão Jorge, o que é meia-noite? Meia-noite é o final de um dia, mas também é o início de um outro dia. Aleluia. A Bíblia fala que o choro ele pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aleluia. Meia-noite, irmão. O que é meia-noite? Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, reúne as famílias. Reúne as famílias, Moisés. Manda preparar as malas. Moisés prepara as malas. Moisés dá uma ordem para as famílias. Quem veio matar um animal, um cordeiro, pega esse animal, pega o sangue dessa matança desse animal e esparge sobre as portas, Moisés. Porque à meia-noite, aleluia, eu vou visitar a terra do Egito. Aonde tiver a marca do sangue, Moisés. Aonde tiver a marca do sangue, Moisés, a morte passará por cima. Mas aonde não tiver marca, Moisés, meu Deus, aleluia, eu vou estar entrando e matando o primogênito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? É porque você tem a marca. Aleluia. A marca do sangue. Aleluia. A marca do sangue. Aquele sangue carmesim. Aquele sangue puro que foi derramado lá na cruz do Calvário pelos meus e pelos teus pecados. glória a Deus. É verdade. À meia-noite. O que é meia-noite? À meia-noite houve-se um alarido no arraial. Lá vem o noivo. Cadê a igreja preparada? A igreja que vai morar no céu. Aleluia. Ela tem que estar preparada, pastora. Porque tem muita noiva que está com pouco azeite na lamparina. Mas noiva que se prepara, ela carrega azeite, sobejando. Aleluia. Noiva que se prepara, ela continua acreditando naquilo que está escrito nas suas santas e sagradas escrituras, porque ele disse que o meu Senhor, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, disse que o meu Senhor descerá do céu com
com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar com Ele nos ares, e assim permanecer para todo sempre. Está a igreja preparada, a noiva que está ataviada para o seu noivo. Aleluia! Nós estamos vivendo as aberrações dos últimos dias. Estamos vivendo as aberrações dos últimos dias. Se nós passarmos aí, fomos passear dentro de um shopping, a gente fica escandalizado. É os menininhos de mão dada um com o outro. As menininhas de mão dada uma com as outras. E às vezes os pais presentes. E a gente fica olhando aquilo, o que é isso? Senhor, Senhor, Senhor. Aleluia. Maranata, Senhor. Maranata, Senhor. Aí eu fico lá em casa cantando Maranata, minha filha, pai, eu quero casar. Quer casar? Pai, minha filha, o céu é bem melhor. O céu é bem melhor. Paulo disse que ele foi lá. Ele viu coisas inefáveis. Que ao homem não é lícito nem falar. Coisas terríveis que Paulo viu. Mas à meia-noite houve-se um terremoto. Aleluia. Quando eu falo de terremoto, quando nós pensamos em terremoto, nós sabemos que quando uma cidade, existe um terremoto numa cidade, as casas caem, apartamentos caem, pontes caem, há uma destruição quando há um terremoto. Mas o nosso Deus, Aleluia. Ele falou, vou colocar terremoto só dentro da cadeia. É só dentro da cadeia. Aleluia. Ô irmão Jorge, mas e as casas não sofreram nada, irmão. Sabe por causa de quê? Porque depois que o carcereiro é salvo, ele pega a policia e leva para a sua casa. Aleluia. Aleluia, imagina agora, um terremoto dentro da cadeia. Aí diz a Bíblia Sagrada que as prisões de todos foram abertas. Não foi aberta a prisão de Paulo e de Silas, não. Foi aberta a prisão de todos. E o carcereiro, quando vê aquilo, Aleluia. ele mete a mão na sua espada e tenta dar cabo da sua própria vida. E agora Paulo chama o pé de luz e dizendo, pula para o pé e dizendo, não faças tal coisa. Aleluia. Porque nós todos aqui ainda estamos. E aquele carcereiro, quando vê aquela cena, que as prisões foram abertas, que nenhum prisioneiro fugiu, aleluia, ele se dobra, ele se rende, ele ajoelha diante de Paulo, ele diante de Silas e diz, senhores, o que eu faço para poder ser salvo? E ele disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Nós temos que crer, meu irmão. Temos que crer que a nossa casa vai ser salva. Meu Deus. Nós temos que tomar posição para que a nossa casa venha a ser salva. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós somos servos de Deus, que nós somos filhos de Deus, para que eles possam acreditar, eu quero o Deus do meu pai. Eu quero o Deus daquele varão que passa ali. Eu quero o Deus daquela varoa que anda ali. Irmão, sabe por causa de quê? Porque antes de aceitar Jesus, e dia 15 agora, do mês que vem agora, eu vou fazer 21 anos na presença desse Deus. Meu Deus. 21 anos na presença desse Deus. E as pessoas olham para mim até hoje. Eu tenho um amigo que é padrinho do meu casamento, ele fala assim, até quando, cara? Até quando você vai ficar nesse negócio de crente? Faz até o arrebatamento. Aleluia. Até o arrebatamento.
Aí teve uma vez que ele falou que assim, pô, cara, se tu continuar com esse negócio, eu vou parar de falar contigo. Um abraço. Hoje ele voltou a falar novamente. Sabe o que ele voltou a falar novamente? O pai está no CTI nas últimas. Aí levou do crente Jorge. Aí todos os dias ele liga, ora pelo meu pai, ora pelo meu pai, ora pelo meu pai. Aí eu falo com ele assim, irmão, eu passei por esse processo com a minha mãe. Minha mãe ficou 3 meses internada. 3 meses internada. E aí o sofrimento da minha mãe, da família, de todo mundo. E um dia, uma semana antes da minha mãe morrer, eu reuni minha família toda, meus irmãos todos, e falei com eles aqui assim, ó, até agora, nós estávamos orando para que Deus fizesse a nossa vontade. Vamos mudar a oração. Que Deus faça a vontade dele. Aleluia. Na semana seguinte, a minha mãe foi promovida às regiões celestiais. Aleluia. Por quê? Porque diz a Bíblia Sagrada que precioso é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Não fica pensando, mas eu morreu. Irmão, tu não é crente? Acredite que você foi promovido, só isso. Aleluia. Confia que você foi morar nas regiões celestiais, só isso. E agora, esses 2 homens entram na casa do carcereiro, pastor. E ali passou a noite na casa do carcereiro. No outro dia chegam os magistrados e manda avisar para soltar eles. Aí o carcereiro dá ordem ao Paulo. Os magistrados mandou soltar vocês. Ele falou, mas eles que nos prenderam? A gente não fizemos nada, só estávamos falando do amor de Deus. Eles nos prenderam, nós somos romanos. Avisa aí que nós somos romanos. Mandem vir aqui nos libertar. E aqueles homens temendo, porque sabia que Paulo e Silas eram romanos. Temendo, eles foram até ele e falaram assim, só sai da cidade, por favor. Só sai da cidade, por favor. Não incomoda mais a cidade, vai embora. A gente pede perdão, só vai embora. É assim que o teu inimigo vai fazer contigo. Ele vai vir até você, te pedir perdão, aleluia, pelo aquilo que ele tem feito, falado contra a tua vida, feito contra a tua casa. Sabe por causa de quê, meu irmão, minha irmã? Uma certa feita, uma pessoa tentou denegrir a minha imagem. Uma pessoa, crente, estou falando de crente, estou falando de ímpio, não. Falando de crente, tentou denegrir a minha imagem. E aquela pessoa, uma pessoa que estava perto ali, chegou até mim e me contou. E eu falei assim, tá bom, filho. Amém. Tá bom. Eu nunca vi arrancar fruto da árvore sem jogar pedra, tá bom? Tá bom. É crente, crente, tá bom. Que Deus me justifique. Deixa que Deus vai tratar com ele. Passou alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, e Deus criou uma situação, e aquela pessoa pediu para um amigo em comum falar se ele podia vir até mim. Aí pode falar com ele, quem pode vir sim. Por quê? Nós quer falar alguma coisa contigo. E ele chegou até mim e falou assim, irmão, eu não sei se você se lembra, porque quem bate esquece, né? Não sei se você se lembra, há algum tempo atrás eu fiz isso. E aí? E eu fui levantado a diácono dentro da igreja. E o Espírito Santo está me incomodando. E começou a me incomodar para mim vir até você te pedir perdão. Aleluia. Eu falei, meu amigo, eu te amo em Cristo Jesus, amor. Glória.
Eu te amo em Cristo Jesus. Fique tranquilo. Vem cá que eu quero te dar um abraço. Aí abracei ele e ele chorava igual um bebê recém-nascido. Sabe por causa de quê? Porque Deus vai fazer com que teu inimigo venha até você, se proste diante. Está escrito lá em Apocalipse: se proste diante de você para saber que Deus te ama. Aleluia. Oh, glória. Deus nos ama, meu irmão. Deus nos ama. Só acredite, só creia. Independente da luta, da circunstância. Ah, irmão Jorge, mas eu estou tão... A minha vida está tão ruim, que eu estava pensando em parar. Ainda bem que você só estava pensando. Ainda bem que você só estava pensando. Porque Deus, Ele é especialista em mudar o nosso cativeiro. Aleluia. Ele mudou o de Paulo, Ele mudou o meu, Ele mudou de todos e vai mudar também a tua história. Aleluia. Existem lutas que tem tempo para começar, mas também tem tempo para ela terminar. Um dia vai passar. O pastor Gerson Rufino canta: vai passar, irmão. Vai passar. É só crer, acreditar, confiar, porque Deus vai mudar a nossa história. E assim eu agradeço a grande oportunidade.